Seleção brasileira já não está mais na Austrália, infelizmente, a CBF antecipou o voo de volta ao Brasil. Mas a Laura Luzi, que estava aqui com a gente, infelizmente a conexão dela caiu, então a gente não consegue mais falar com ela, mas eu vou trazer as informações dela. Ela trouxe uma informação muito importante aqui para o Joga Junto, que é o seguinte: o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, ele vai perguntar para as líderes do elenco, entre elas Marta, Debinha, Bia Zanerato, Tamires, enfim, essas lideranças, sobre a continuidade da Pia. E elas não vão decidir, as jogadoras não vão tomar essa decisão, mas vão falar o que sentem, vão dar a opinião delas, e a partir disso ele vai decidir, e a cúpula da CBF também. O PVC já havia trazido a informação aqui também no Joga Junto, de que essa decisão seria tomada de cabeça fria, sem adrenalina do jogo, que é como deve ser. A gente está vendo as imagens aí agora da seleção brasileira, da delegação deixando a Austrália. E aí, Thaís, isso que eu gostaria de repercutir com você. Como você vê essa questão das jogadoras serem ouvidas nesse momento? É uma forma de terceirizar a decisão para elas, ou é importante que as lideranças, as referências, tenham voz neste momento? Como você vê esse cenário? Não, eu acho importante você saber o que o grupo está sentindo, enfim, ouvir as atletas, mas também não acho necessário você divulgar esse tipo de coisa, porque isso sim pode parecer que você está transferindo uma decisão que é estritamente da diretoria, da gestão, né, da seleção. Não tem por que um atleta interferir nesse tipo de coisa. Quando você coloca isso para a mídia, você dá um peso diferente, né? Então, é importante sim, até porque as atletas poucas vezes foram ouvidas, ou quase nunca, e quando foram, acabaram sendo punidas de alguma forma, né? Se fizeram ouvir, e acabaram sendo punidas de alguma forma por isso. Então, ok, é uma mudança importante, dar oportunidade para que as meninas, mas isso é uma decisão estratégica e que tem que ser tomada pela direção, pela diretoria. Qual foi o comportamento da treinadora? Qual foi enfim, o retrospecto? O que aconteceu? Como se comportou aqui? Isso fez diferença? Não fez? Impactou no resultado ou não? Isso tem que ser uma decisão macro. É, e tem que ser tomada estritamente por quem está ali nos bastidores trabalhando pela seleção e pela presidência da CBF, né? E não por atletas, né? Atletas elas têm que se preocupar ali em dar o seu melhor, em estarem bem mentalmente, sim, e darem, como grupo, ter ali um ambiente saudável, de entendimento e de bons desempenhos, né? Dar o seu melhor. E não em decidir quem vai ser ou não, ou se a treinadora fez um bom trabalho ou não. Isso eu acho um pouco estranho até. Pois é, e a galera tá comentando aqui, concordando com você, viu, Thaís? O Corinthians Notícias, ele diz aqui: eu acho errado, visto que as quatro podem nem estar no próximo ciclo, né? Temos jogadoras veteranas já, a Tamires já tem mais idade, Marta não vai estar, então isso tem essa questão também. E o Leandro diz: eu acho bizarro conversar com quem pode ou não ser convocado. Como é que você vê isso, Gabi? Será que mostra uma falta de convicção e de planejamento? Existem pontos a serem considerados aí nessa discussão. Ah, sem dúvida, mas por outro lado não me surpreende, né? Porque a gente viu na seleção masculina uma transição de comissão técnica depois da saída do Tite, né? Uma transição, não, uma tentativa de transição, já que ela não aconteceu de maneira integral até agora. Mas a gente ouviu esse discurso também, essa possibilidade de a CBF ouvir os jogadores da seleção brasileira se eles apoiariam ou não uma possível vinda do Ancelotti. E nesse assunto eu já tinha achado um absurdo, porque quem garante que aquele grupo é o grupo que vai continuar na convocação do Ancelotti e eventualmente do Diniz, de quem quer que seja. Eu acho que tem coisas e coisas, né? Como já diria minha avó. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a gente pega casos da seleção da Espanha, da seleção da França, que a gente trouxe aqui, com problemas em relação à comissão técnica, né? Alguma insatisfação por parte das jogadoras, eu acho que se manifestar é absolutamente válido. Você pode não gostar
dos treinamentos que vêm sido aplicados, você pode não gostar da metodologia, você pode ter críticas em relação ao comportamento daquele treinador ou daquela treinadora. Eu acho que isso está bem dentro do normal. E aí a federação responsável vai tomar a melhor decisão dentro daquilo. Agora, uma opinião em relação a uma treinadora que durante todo o ciclo foi apoiada pela maior parte das jogadoras, e aí ter esse tipo de conversa a essa altura, o Mundial acabou há pouco para a nossa seleção, eu não vejo muito sentido nisso. Eu acho que quem tem que colocar os pingos nos is é a CBF. A CBF precisa ver por qual caminho queremos ir. Obrigada, Pia, se for o caso de dispensá-la, né? Obrigada, Pia, pelas coisas que você sugeriu aqui dentro, pelo crescimento da modalidade. O Edinaldo Rodrigues me parece fazer parte também desse incentivo ao futebol feminino. Muito obrigada. Agora a gente vai para a próxima página, porque queremos um treinador que se preocupe com a parte tática durante o Mundial, coisa que não aconteceu por parte da Pia. Esse tem que ser o posicionamento da CBF. No máximo, vou dar uma colher de chá aqui, ouvir uma jogadora que seja referência, como por exemplo a Marta, que não vai estar no próximo ciclo, que já disse que essa foi a sua última Copa do Mundo, poderia dar uma opinião como uma jogadora que é referência e que viveu as diferentes fases dentro da CBF. Isso seria legal e respeitoso. Agora, ouvir as jogadoras num cenário como esse, colocando ainda mais lenha na fogueira, quem garante que essas serão as jogadoras do próximo ciclo? Eu acho que muitas delas estarão, mas quem garante? A decisão é do treinador, é da treinadora, é de quem vier. Se vier a Emily, se vier o Arthur, eu não sei quem vai vir. Essa decisão não tem que ser das jogadoras. Elas podem até dar um pouco do seu sentimento, do seu feeling, como você disse, mas noticiar isso, né, como a Thaís reforçou, isso não é positivo para ninguém. Pelo contrário, coloca uma responsabilidade em cima das atletas que podem passar a ser vistas por parte da torcida como, tá vendo? Derrubou a Pia. Ou, nossa, que contraditório, agora vocês não apoiam mais a treinadora sueca. Então, eu acho que há um ruído de comunicação aí, um ruído de verdade de poder mesmo, de decisão. A decisão é da CBF, que tem que olhar para o que é o melhor para aquele time e colocar um treinador. Se não der certo, se tiver algum problema, aí você pode ouvir uma referência ou outra. Mas nesse primeiro momento, às vésperas de decidir se fica ou não com a Pia, eu não acho que seja uma boa decisão, não, Lu.